além de metas e resultados bem estabelecidos, bem definidos e, de certa forma, alcançáveis para que esses indivíduos, né, possam se sentir, de certa forma, bastante ambientados e naturalmente ajustados a esses cargos. Então, temos uma discussão, né, em relação aí ao conteúdo do cargo e especificamente a descrição desse cargo. Muito bom. E aí, trazemos para vocês aí o exemplo da descrição de cargos. Então, imagine um anúncio de jornal, né, e eventualmente você pode ver isso, né, isso está aí no nosso dia a dia, e aí nós temos o exemplo, né, detalhado de um cargo. É lógico que eventualmente no jornal, né, uma chamada a um ocupante do cargo, eventualmente a gente não vai ter tantos detalhes. Mas você pode observar, né, que a essência das informações, quando a organização é bem organizada, não é isso? Você observa exatamente o conteúdo do cargo. Então, vamos dar uma olhadinha? Então, nós temos a ideia do título do cargo, não é isso? O sumário do cargo, ou seja, um resumo, né, das principais atividades do cargo. Nós temos, né, as relações, essas relações estão associadas essencialmente, né, a os níveis hierárquicos, né, a quem efetivamente esses indivíduos ou esse cargo vai se reportar, efetivamente, né, os seus níveis de supervisão, não é isso? As relações laterais, né, em termos de níveis de coordenação dentro da estrutura organizacional, ou seja, todas as relações possíveis. As qualificações. As qualificações estão associadas à importância do que o indivíduo vai fazer. E, obviamente, dependendo do seu nível de responsabilidade e autoridade, exige-se um nível de conhecimento adequado. E aí, há a possibilidade de nós trabalharmos a qualificação. Não é isso? O nível de educação, experiência, ou até, eventualmente, requisitos físicos, né? Dependendo da necessidade. Observa-se, por exemplo, que existem até alguns concursos em que exige algumas qualificações técnicas em relação a requisitos físicos, né? Se você, de repente, vai ser um policial, né, é possível que, né, dentro das qualificações, sejam exigidos requisitos físicos. E, obviamente, né, as responsabilidades. É lógico que essas responsabilidades, elas, a princípio, né, elas podem ser desdobradas aqui em relação ao próprio sumário do cargo. Mas é justamente na definição específica das responsabilidades é que nós vamos ver, né, essencialmente as principais obrigações do indivíduo em relação ao cargo. Ok? Bom, então, né, é muito comum nós vermos aí, né, algumas chamadas, eventualmente aí em jornais, né, algo parecido com isso. É lógico que a gente detalhou um pouquinho mais, né? Muito bom. Agora que nós falamos de descrição de cargos, vamos falar da análise do cargo, ou o que nós chamamos, né, análise de cargos. Então, observemos agora o conceito de análise de cargos. Saímos do conceito da descrição, estamos no conceito da análise. Análise de cargos é uma informação ou um conjunto de informações a respeito do que o ocupante do cargo faz e os conhecimentos, habilidades e capacidades que ele precisa para desempenhar o cargo. A análise de cargo é um processo sistemático de coletar informações utilizado para tomar decisões a respeito de cargos. A análise de cargos identifica tarefas, deveres e responsabilidades de um cargo particular. A análise de cargos é um procedimento para determinar os requisitos, deveres e responsabilidades de um cargo e o tipo de pessoa que deve ocupá-lo. Então, é lógico que, a partir do momento que nós descrevemos o cargo, nós precisamos analisar esse cargo. E essa análise de cargo, ela, de certa forma, acaba detalhando essencialmente, ou seja, detalha mais, ou seja, um nível de profundidade, né, um pouco maior, em relação à adequação do indivíduo ao cargo. É por isso, né, que é importante que nós tenhamos a exata noção
justamente das necessidades em relação ao conhecimento necessário, não é isso? As responsabilidades que são essenciais para o ocupante do cargo, principalmente para que ele possa desempenhar, né, as suas atividades de forma adequada, não é isso? Então a análise é justamente a correlação, né, entre o ser humano, não é isso? E a própria descrição do que o cargo efetivamente aponta. Então, a análise de cargos, ela, de certa forma, vai representar aí, determinar esses requisitos, né, quando, né, da associação do indivíduo com o cargo que efetivamente foi descrito. Bom, fatores de especificação na análise de cargo. E aí, né, nós vamos tentar já entrar aí um pouco mais a fundo nas relações até psicológicas. É lógico que o nosso trabalho não é um trabalho técnico em psicologia, né? Eu sou administrador, não tenho nem competência para isso, e também não é o nosso caso, né? A nossa hipótese é mostrar para vocês que a análise de cargos, ela vai, de certa forma, estar associada à análise desses requisitos do indivíduo para ocupar o cargo. E aí nós temos, né, a possibilidade de analisarmos requisitos mentais, físicos, né, a questão de responsabilidade e a questão das condições de trabalho, se efetivamente são adequadas, né, efetivamente àqueles indivíduos que se propõem a ocupar o cargo. Não é isso? Então, os requisitos mentais em relação, por exemplo, né, ao nível de instrução necessária, a experiência, algumas aptidões específicas, os requisitos físicos, não é isso? Destrezas, né, o tipo de compleição física para o ocupante do cargo, a responsabilidade, no sentido, né, de que tipo de responsabilidade é inerente àquele cargo. É lógico que, dependendo do nível de responsabilidade descrito no cargo, a pessoa que vai ocupar aquele cargo também tem que ter um nível, né, e uma capacidade de responsabilidade e maturidade compatível com o que se exige. Não é isso? E, obviamente, as condições de trabalho, inclusive considerando os riscos, né? É lógico que, eventualmente, né, nós temos aí trabalhos que o indivíduo desenvolve que são muito mais arriscados do que outros trabalhos, até trabalhos considerados insalubres, não é isso? Então, essa é a ideia, né, da especificação na análise de cargos. Bom, e aí a gente fala um pouquinho sobre o vocabulário, né? O vocabulário na análise de cargo. É bom que a gente tenha aí, né, um conjunto de definições, isso fortalece você que vai fazer prova, né? Quanto mais você lê isso, né, quanto mais você, de certa forma, registrar essas informações, é mais fácil vai ser você tomar a decisão, né, na opção de uma questão. Então, a análise de cargos é um processo sistemático e proposital, ou seja, planejado, para coletar informações sobre aspectos importantes relacionados ao cargo. Temos aqui a descrição de cargo, também já discutimos, né, representa um sumário escrito do cargo, né, como uma unidade organizacional identificável. A especificação do cargo, que de certa forma está associada à descrição do cargo, é uma explanação escrita dos conhecimentos, habilidades, capacidades, traços e outras características necessárias para o desempenho adequado do cargo. O conceito de tarefa são séries agregadas e coordenadas de elementos de trabalho. Em tese, né, as tarefas são as unidades de trabalho, né, as unidades específicas, né? Quando nós desempenhamos uma atividade ou uma função, né, essas atividades ou funções são compostas de tarefas. Então, essas tarefas são necessárias para produzir um determinado resultado. Então, uma produção específica, produção de um bem ou um serviço, lógico. A questão da posição consiste nas responsabilidades e deveres desempenhadas por uma pessoa. Então, qual posição que ela ocupa? Obviamente, a posição está associada ao cargo, e o cargo associado ao nível hierárquico. Não é isso? O cargo, portanto, é um agrupamento de posições que são similares em seus deveres, como, por exemplo, né, um programador, um vendedor ou até um gerente. Então, na realidade, né, um cargo, ele acaba sendo um somatório, né, de posições, inclusive, não podemos esquecer
que esses cargos, né, além de estarem associados a posições hierárquicas, eles também precisam ser descritos em relação a o que o ocupante do cargo vai fazer, como ele vai fazer, onde ele vai fazer, né, e os níveis de responsabilidade e autoridade inerentes associados, né, ao nível hierárquico ou à posição. E também temos, né, o conceito de família de cargos, né, e aí um grupo de 2 ou mais cargos, né, com deveres similares. Dependendo das organizações, né, as organizações eventualmente elas consideram famílias de cargos. O cara bota lá, né, da especificação de planos de cargos e salários, ele coloca, por exemplo, analista, né? Então, a família de cargos analista, eu posso ter analista de várias coisas, inclusive analista pleno, júnior, sênior, não é isso? Então, né, eu posso criar, né, isso dependendo das organizações, o que nós chamamos de famílias de cargos. Ok? Muito bom. Fatores para especificação em relação, né, à análise de cargos. Na realidade, já discutimos esse assunto, mas é bom frisar, né, porque essas especificações são importantes quando dá análise. A partir do momento que o trabalho é descrito, nós temos que fazer a análise para adequar o indivíduo ao cargo. Isso é muito importante. Bom, os passos necessários ao processo de análise de cargo. Vamos dar uma olhadinha então? Bom, os passos necessários para análise de cargo. Bom, é lógico que precisamos examinar inicialmente, né, a estrutura organizacional, não é isso? E cada cargo da organização. E aí aqui na estrutura organizacional é importante, né, trabalharmos aqui a questão da estrutura organizacional, né, e eventualmente nós temos uma série de problemas. Às vezes a organização não tem uma estrutura bem definida e eventualmente nem um organograma. Passo 2, definir as informações necessárias ou requeridas para a análise de cargos. Selecionamos, então, obviamente, os cargos a serem analisados. Nós vamos, de certa forma, trabalhar com esses dados que são necessários para fazer a análise de cargo. Então, na realidade, né, nós precisamos identificar essas informações, por isso que, de certa forma, né, o passo 2, eventualmente até bastante esquecido, ele é muito importante, porque nós vamos definir essencialmente as informações necessárias e requeridas. E aí, obviamente, né, nós vamos ter que, de certa forma, né, integrar essas necessidades com os dados necessários na análise de cargo. Fazemos, né, a descrição de cargo.